estudando, o foco principal, eu acho que a gente tem que conversar aqui, é sobre as reações de oxirredução, né? Que eu sei a dificuldade que vocês têm com isso, né? E vocês têm que lembrar que quando a gente está falando de reações de oxirredução, nós estamos falando de reações que envolvem transferências de elétrons de uma substância para outra, né? Então, se ocorre transferência de elétrons, né, de um composto para outro, de uma substância para outra, vai ter um deslocamento das cargas, né, se você pensar assim, e você precisa ter na sua equação um balanceamento dessas cargas, né? E a gente precisa saber lidar, né? Como que eu faço esse balanceamento? Como que eu entendo essa minha reação de oxirredução? E a gente tem algumas ferramentas para lidar com isso, né? Como é o caso do NOx, que a gente já vai falar aqui sobre o número de oxidação, né? Mas primeira coisa eu queria colocar aqui, né, que a oxidação vai se dar então em quem doa elétrons, né? A substância que doar elétrons, que perder elétrons, ela vai oxidar, certo? Então o NOx dela, que vai ser esse valor de carga que a gente mensura, né? Ele vai aumentar. Vocês concordam? Ó, se ele está perdendo elétrons, ele está perdendo cargas negativas. Ele vai ficar mais positivo. Então, o NOx dele aumenta, né? Os compostos que sofrem redução são aqueles que recebem elétrons, certo? E o NOx deles, né? Esse valor que a gente vai monitorar ao longo da reação, o NOx naquele elemento, vai diminuir. Se ele recebeu elétrons, o NOx dele vai ficar mais negativo, né? O elétron não tem carga negativa, o NOx dele vai ficar mais negativo. Ele recebeu elétrons, tá? Bom, então essa ideia do NOx, o número de oxidação, é uma carga, né? Do átomo considerando o modelo iônico, né? Então, considerando como se o modelo fosse puramente iônico, tá? Que não é puramente verdade, tá? Para muitos compostos. Então, em muitos casos, o NOx, ele não significa a carga real daquele sistema, mas ele é um número que a gente usa para compreender esse processo de transferências de elétrons, de como fazer o balanceamento, né? Então, é um número que ajuda a gente a fazer esse tipo de avaliação. Né? Então, seria a carga do átomo considerando o modelo iônico de ligação. Né? Então, vamos ver a utilização disso na prática. Né? Então, situação mais simples que a gente pode pensar. Magnésio sólido indo para magnésio 2+, aquoso, mais 2 elétrons. Então, essa reação aqui, na verdade, a gente chama ela de semi-reação, né? A gente vai identificar se ela é uma semi-reação de oxidação ou de redução, né? A gente vai fazer essa identificação daqui a pouco. O que você monitora? Você monitora esse tal de NOx, né? Então, vou escrever aqui, ó, o NOx, que a gente vai olhar para cada elemento, né? Dessa sua equação química. O NOx, pessoal, existe uma série de regras que a gente decora essencialmente para lidar com ele, né? Então, tem um slide aqui que eu não consigo compartilhar minha tela agora com vocês. Deixa eu... Na verdade, acho que eu consigo sim, né?
Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela desse computador ao mesmo tempo. Cadê? Aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Será que o celular vai... Não, o celular perdeu. Isso, ele vai compartilhar aqui. Vocês... Cadê vocês? Estão vendo a tela do meu computador? Sim. Sim, né? Ah, maravilha. É que trocou tudo aqui. Beleza, ó. Então, ó, átomos de elementos ou substâncias simples apresentam NOx zero, tá? Então, átomos e elementos de substâncias simples apresentam NOx zero. Para íons monatômicos, o NOx é igual à carga. Então, íons, então o NOx vai ser a carga. O flúor sempre possui número de oxidação menos 1, exceto no F2. Cl, Br e I terão menos 1, exceto quando ligados ao flúor ou ao oxigênio. Então, tem regras e tem exceções às regras, né? O número de oxidação para o hidrogênio é mais 1 e o do oxigênio é menos 2 na maioria dos compostos, né? Essa é uma regra geral que você pode usar. Oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. Metais da família 1 e 2 geralmente apresentam NOx mais 1 mais 2, respectivamente. A soma dos NOx, esse é o último aqui é importante, ó. A soma dos NOx, dos elementos de um composto, deve ser igual à carga do mesmo. Ou seja, aqui ó, no HCl, o NOx do hidrogênio mais o NOx do cloro tem que ser igual a zero, porque esse composto não tem carga. Né? Ó, agora, se você olhar aqui para o SO3, 2 menos, tá vendo que ele tem uma carga total de 2 menos? Então, a soma dos NOx tem que dar menos 2. E assim por diante, tá? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Tá, a gente vai fazer no papel agora. Deixa eu voltar a transmitir daqui. Cadê? Compartilhar. Compartilhar vídeo. Acho que agora volta o celular. Acho que foi. Voltou o celular, né, pessoal? Bom, então vamos lá. Então, seguindo aquelas regrinhas genéricas ali que eu mostrei para vocês, basicamente, a grande maioria dos casos vocês vão conseguir resolver, né? Exceções, vocês vão ter que consultar no livro mesmo, né? Mas vamos lá, ó. Elemento simples. Estava escrito lá que o NOx é zero, certo? Então, eu escrevi aqui o NOx do magnésio igual a zero. Aqui desse outro lado, o magnésio está com carga 2 mais, então o NOx dele vai ser mais 2, que é o caso de quando você tem um íon, né? Era uma das linhas lá daquela tabela que eu mostrei também. Beleza, né? O elétron aqui a gente não está considerando, né? A gente está olhando só para os compostos. Beleza, então o magnésio, ele foi de 0, o seu NOx, foi para mais 2. Vocês concordam? O NOx estava em 0, foi para mais 2. O que aconteceu com o NOx dele? NOx aumentou, né? De 0 para mais 2, o NOx aumentou. Se o NOx aumentou, ó, a regrinha que eu tinha escrito aqui, né? Se ele aumentou, significa que esse composto sofreu uma oxidação, ele doou elétrons, né? Que é exatamente o que está sendo mostrado aqui nessa semi-reação, né? Ele está doando esses elétrons, ele oxidou, tá? Ele doou elétrons, beleza? Então, essa daqui é uma semi-reação de oxidação, tá? Beleza. Agora vamos ver o segundo exemplo básico para a gente ir complicando a coisa, né? Prata aquosa mais um elétron indo para prata sólida.
Então, ó, vamos ver nesse caso agora aqui o NOx da prata, o que acontece. A G+ aqui tem NOx mais 1, né, que é a carga do íon, e lá do outro lado, elemento simples, né, substância simples, NOx 0. Se você olhar, então, ele foi de mais 1, ele foi para 0. O NOx reduziu, certo? O NOx diminuiu de valor, reduziu, foi de mais 1 para 0. Se ele reduziu, significa que o composto perdeu elétrons. Não, recebeu elétrons. Recebeu elétrons, ou seja, sofreu uma redução, né? Que é a definição aqui que a gente coloca. Então, essa é uma semi-reação de redução. Beleza? Tá bom, então, tudo bem. Aí, pessoal, a gente... são semi-reações, né? Mas a gente está interessado em analisar a equação como um todo, né? Em um determinado processo. Então, vamos dar um exemplo com uma reação completa aqui. Cobre sólido mais prata indo para cobre 2+, mais prata sólido. Então, a primeira pergunta que eu poderia fazer para vocês aqui é: essa equação, ela está balanceada? Né? Será que ela está balanceada? Tem gente que poderia responder que sim. Você poderia falar sim, né? Ah, tem aqui um átomo de cobre, um desse lado, um mol desse, um mol desse, está balanceado por massas, né? Mas o NOx dele, se somar, fica diferente, né? Dos reagentes com os produtos, né? Isso. Então, e aí por cargas, que é o que a Júlia está falando, ele não está balanceado, né? Você vê aqui, ó, tem uma carga mais desse lado, uma carga 2+ desse outro lado, então por cargas não está balanceado, né? Tá, então vamos ver como fazer esse balanceamento. Esse é um caso bem simples também para a gente ir fazendo. Vocês vão ver que chega um momento que fazer balanceamento de equações de oxirredução vira uma coisa enorme, bem complexa, né? Por isso vocês vão ter que praticar bastante. Mas esse caso aqui ainda dá para fazer de uma forma relativamente simples. Olha, vamos ver o NOx dos elementos, né? O NOx. O cobre sólido aqui é 0, certo? Substância simples. Da prata aqui é mais 1. Desse cobre aqui é mais 2, né? O íon com carga 2+. E aqui é 0, elemento simples, certo? Aí agora vamos avaliar quem que está reduzindo e quem que está oxidando nesse sistema. Recebi uma mensagem. Ah, mas não é de vocês aqui, não. Quem que está reduzindo? Então, vamos ver o cobre. Ó. Cobre de 0 está indo para mais 2. O que aconteceu? O NOx dele aumentou, né? Então, NOx aumentou, portanto, oxidou, né? Perdeu elétrons, certo? Ele perde elétrons, o cobre. Agora vamos ver a prata, o que está acontecendo. Ela está indo de mais 1 para 0. Se a prata está indo de mais 1 para 0, está reduzindo, né? Então, o NOx reduziu, recebeu elétron. Então, eu consegui identificar aqui quem é a minha semi-reação de oxidação e quem que é a minha semi-reação de redução. Né? Então, ó, esse vai ser um dos métodos de fazer balanceamento, tá, pessoal? Eu estou fazendo os passos, né? Quando você tiver uma equação bem complexa, você vai fazer isso, você vai determinar o NOx de todo mundo, você vai identificar quem que está oxidando, quem que está reduzindo.
Aí você separa em duas semi-reações. A semi-reação de oxidação, que é o que eu estou colocando aqui, que no caso é a do cobre, né? Então, sólido indo CO2 mais aquoso. E quem que é a semi-reação de redução? Vou colocar embaixo aqui, né? A prata aquosa indo para Ag sólido. Beleza? Fiz a identificação aqui das duas semi-reações que eu tenho no processo. Aí, pessoal, vocês vão ter que usar algumas estratégias, né, para fazer... Tem várias formas diferentes de fazer esse balanceamento, né? Acho que tem umas 3 que o professor ensina lá na videoaula gravada. Esse eu acho que é a mais fácil, né? Você separa em semi-reações. Agora você tem que fazer o balanceamento das massas e das cargas para cada semi-reação. Depois você junta de novo essas semi-reações para ter a global, né? Lembrando que tem uma informação que você precisa, né? Que é, se você está em meio ácido, você pode, para você incluir cargas positivas, né? Nessa sua semi-reação, para você balancear a parte das cargas, você pode tanto trabalhar com H+, ou H3 ou mais, né? O que geralmente você vai ver lá na videoaula gravada, o professor vai falar? Ele vai recomendar para você o H3 ou mais, porque é uma visualização mais realista do processo, né? Da molécula de água com um H+, que estaria no meio, tá? Então, ele recomenda esse daqui. Se você fizer com H+, às vezes é mais simples a conta, né? É mais simples de pensar, porque você não envolve oxigênio, e o resultado está correto, tá? Você não obtém um resultado errado. Então, você pode fazer usando esse ou esse, a sua escolha, tá? É só uma recomendação de alguns professores optar por essa daqui, tá? Então, o resultado vai estar correto das duas formas. Eu costumo usar o H+, porque eu acho que é mais simples aqui de fazer a conta, e uma vez que está correta, não tem por que fazer com a outra, né? Mas é a recomendação de muitos professores. Então, tudo bem. Se você está em meio básico, né? Você vai usar o H-, né? Que essa é uma informação, geralmente, que você tem sobre o seu sistema, tá? Então, guarda isso aqui do lado. Vamos olhar para o nosso sistema aqui, né? O nosso sistema. Então, vocês estão vendo o que a gente tem? Cada átomo de cobre está liberando, o NOx está indo de 0 para mais 2, certo? Ou seja, ele está perdendo 2 elétrons. E se você olhar, a carga total desse lado é 0 e a carga total desse lado é mais 2. Quer dizer que você tem que ter 2 elétrons aqui, ó, para a carga, olha, menos 2 com mais 2, a carga total desse lado é 0 e a carga total desse lado é 0, né? Ou seja, o cobre aqui doou 2 elétrons. E em massas também está balanceado, porque está 1 para 1, né? Beleza, então eu fiz o balanceamento dessa primeira semi-reação. Olha para a segunda semi-reação. A prata está com carga positiva desse lado, carga nula do lado direito. Quer dizer que eu tenho que pôr um elétron aqui, certo? Vocês concordam que agora está balanceado por massas e está balanceado por cargas? Mais com menos dá 0 e esse lado está 0. Então, as duas equações estão balanceadas por massas e por cargas, tá? Agora que eu tenho isso, eu posso somar as duas semi-reações para obter de novo a equação global, tá? Só que tem um detalhe.
que vocês têm que prestar atenção nesse momento, que é o seguinte, a gente não quer elétrons aparecendo nas nossas equações, né? O elétron não faz parte desse processo, né? Ele é transferido de um composto para outro, mas ele não fica evidente na equação completa. Então, como que eu faço para eliminar esses elétrons daqui? Tá vendo que eu tenho 2 desse lado e 1 desse lado? Teria que multiplicar, então? Isso, Júlia, exatamente. Então, essa linha de baixo aqui, ó, se eu tenho 2 no de cima e eu tenho 1 nesse de baixo, se eu multiplicar todo mundo por 2, lembrando que quando você multiplica a equação, você multiplica todo mundo, né? Então, eu tenho que ter um 2 aqui, 2 elétrons aqui, 2 aqui, certo? Quando eu somar as duas, esses 2 elétrons que estão do lado esquerdo vão se cancelar com os 2 elétrons que estão do lado direito da equação, tá? Esse aqui, ó, cancela com esse. Então, ó, vamos somar todo mundo para ver quem sobrou. Cobre sólido, mais 2 mols de prata, indo para cobre 2 mais aquoso, mais 2 mols de prata sólido. Então, ó, tá vendo? Os elétrons se cancelaram, tá? Eles têm exatamente o mesmo valor dos dois lados. Então, esse processo de multiplicar a equação é algo que vocês sempre vão ter que fazer, né? Para poder encontrar o mesmo número de elétrons dos dois lados e cancelar. E agora sim, essa equação química aqui, ela está balanceada, tanto por massas quanto por cargas, tá? Se você olhar aqui, ó, em massas, você só multiplicou por 2 e 2 esses dois lados, né? Tá balanceado. Mas em cargas também está balanceado. Você tem 2 cargas positivas desse lado e 2 cargas positivas desse lado também, tá? Beleza, a gente fez o balanceamento dessa equação de Oxy-redução, que é relativamente mais complicada do que a anterior, né? Mas ainda não é um sistema composto, né, por vários átomos. Então, vamos ver uma situação um pouquinho mais complicada agora. Deixa eu colocar assim, ó. Que é o seguinte. Pensa, vou escrever assim, ó. Qual o NOx do carbono, aqui é carbono, então, carbono, nesse composto aqui, ó. H2C2O4. Então, vamos supor, né? Por enquanto a gente nem tem a equação, por enquanto é só esse composto aqui. Qual é o NOx do carbono? Cada elemento tem um NOx, né, pessoal? Lembra disso. Qual que é o NOx desse carbono? Como que você vai determinar isso? Você vai determinar isso pelas regrinhas que a gente viu naquele slide. Então, uma das regras que vocês viram é que o hidrogênio geralmente é mais 1, né? Estou anotando aqui só para vocês lembrarem. E que o oxigênio, tirando algumas exceções que estão escritas lá, é menos 2. Cada átomo, tá? Aqui tem 4 átomos de oxigênio, certo? Então, ó, se o oxigênio... Vamos começar pelo hidrogênio. Se o hidrogênio é mais 1, então eu vou escrever assim. 2 vezes mais 1. É que assim, a soma de todos os NOx tem que ser igual a 0. Vocês concordam? Porque a carga total desse elemento aqui é nula, né? Não tem carga nenhuma. Então, a carga total é 0. Então, a soma de todos os NOx vai ter que ser igual a 0. Então, ó, do hidrogênio, eu sei que é mais 1. Então, eu coloco 2 vezes 1, porque tem 2 aqui. Mais 2 vezes o valor do NOx do carbono, que eu vou chamar de X. Por que eu coloquei o 2 aqui? Porque são 2 átomos de carbono, né? Multiplica por 2. O do oxigênio é menos 2, né? Por causa que eu peguei lá do valor que a gente conhece. Então, eu coloco aqui mais 4 vezes menos 2. Tudo isso somado tem que ser igual a 0.
Estão entendendo qual que é o raciocínio? Né? Tem gente que faz isso bem rápido, né? Pensa assim, 4 vezes menos 2 é menos 8, 2 vezes mais 1 é mais 2, aí a pessoa já vê qual que é o valor aqui do meio. Né? Com o tempo você pega a prática, mas você tem que entender de onde vem isso, né? A soma de todos tem que ser igual a zero. Então, ó, quanto que dá aqui? Dá 2 mais 2x menos 8 igual a zero. 2x igual, passo o 8 para lá, fica 6, né? Porque é 2 com menos 8 menos 6. X igual a mais 3. Então, ó, o que eu descobri? Eu descobri que o NOx do carbono nesse composto aqui é mais 3, tá? Então, se eu avaliar agora numa reação química, quando esse carbono vai sair desse composto e vai para outro, eu vou comparar o NOx dele antes. Vamos supor que ele sofreu uma reação química e ele foi para um CO2. O carbono veio daqui, veio parar aqui. Você tem que olhar qual que é o NOx agora do carbono aqui no CO2. Então, tem que fazer o mesmo tipo de avaliação. Bom, o oxigênio é menos 2. Então, vou chamar de X aqui também, o NOx do carbono. X mais 2 vezes menos 2 tem que ser igual a zero. Vocês concordam com isso? Ó? O oxigênio é menos 2, né? Então, 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. X menos 4 tem que ser igual a zero. O NOx agora aqui no CO2 é mais 4. Então, ó, nesse processo que o carbono veio daqui, veio para cá, o NOx dele mudou de mais 3 para mais 4. Se o NOx dele mudou de mais 3 para mais 4, aumentou. Se aumentou, oxidou, né? Lembra aqui, ó, do que eu escrevi aqui em cima? Quando aumenta o NOx, sofreu oxidação, quer dizer que o carbono perdeu elétrons, né? Doou elétrons. Os elétrons saíram dele e foi para outro. Beleza. Então, se vocês estão me acompanhando, vamos fazer uma situação mais interessante, que vai ser um dos exercícios da lista aqui, deixa eu pegar. O exercício 2, lista 3, exercício 2. Acho que é esse. É bem o exemplo que eu estava dando para vocês. Deixa eu ver se eu consigo continuar aqui. Então, vamos lá. Ó. Vou ler o exercício aqui para vocês, tá? Uma solução aquosa de ácido oxálico. Então, tá ali, né? H2C2O4 reage com a solução aquosa de íons cromatos, CrO4 2-, gerando gás carbônico e íons Cr3+. Considerando que essa reação ocorre em meio ácido, né? Essa é aquela informação que eu tinha dado para vocês, então ele está falando, tá? Em meio ácido. Escreva uma equação química que represente a reação. Determine a concentração em quantidade de matéria da solução de ácido oxálico, considerando 10 ml de uma solução, 40 ml da outra e uma determinada concentração ali que ele deu para vocês, tá? Então, o que ele está falando para vocês? Ele está falando isso aqui, né? Ó. H2C2O4 aquoso mais CrO4 2- aquoso está indo para Cr
3 mais CO2. É isso, né? A equação está aparecendo. Beleza. E meio ácido. Meio ácido. Então, primeiro processo aqui, né, a gente identificar se é uma reação de oxirredução, se está mudando o NOx dos elementos, fazer o balanceamento dessa equação e conseguindo balancear, né, a gente tendo a relação de mols entre os produtos, né, entre os reagentes e os produtos, a gente consegue calcular o que ele pede, né? Então, a primeira coisa é balancear a equação de oxirredução. Então, vamos lá. Eu tenho que determinar o NOx de todo mundo, né? Para ver quem está variando, como que está acontecendo isso. Esse primeiro caso aqui foi o exemplo que eu acabei de fazer, né? A gente viu que para o hidrogênio é mais, para o oxigênio é menos 2, vezes 4, você tem um menos 8 aqui. Desse lado, vezes 2, você tem um mais 2 no hidrogênio. Aí aqui no meio você tem 2 vezes x, que é o valor que você quer descobrir, e aí a gente viu que o NOx do carbono aqui era mais 3. Foi aquela conta que a gente tinha acabado de fazer. Eu estou olhando só para o carbono aqui, que é o que vai importar desse lado, tá? Nesse daqui. Agora aqui, vamos olhar para esse. Para o outro lado, a gente também calculou, né? O CO2. A gente viu que o NOx do carbono ia para mais 4, certo? Ia de mais 3 para mais 4, pensando no carbono, né? Aqui, ó, o cromo. Você tem uma carga total de menos 2, né? Então, você tem que fazer aquela mesma conta. Vou chamar de x o NOx aqui do cromo. Então, x mais 4 vezes menos 2 tem que ser igual a menos 2. Né? Ó, 4 vezes menos 2 é porque eu tenho 4 oxigênios. Cada oxigênio é menos 2. E a carga total é menos 2, então tudo isso tem que ser igual a menos 2. Acho que vocês entenderam o que eu montei aqui, né? X igual vai dar menos 8, passa para lá mais 8, vai dar mais 6, o NOx do cromo, aqui desse lado. Beleza? E vamos ver para quanto foi para o outro lado. Se aqui está no formato de íon, mais 3, o NOx foi para mais 3 aqui do cromo. Bom, consegui os NOx, eu posso identificar quem que está oxidando, quem que está reduzindo. Então, vamos lá. O carbono está vindo daqui para cá e ele está oxidando, né? NOx aumentou, oxidou. E o cromo, que está vindo de mais 6 para mais 3, né? Ele estava lá em mais 6, ele diminuiu para mais 3, né? Então, o NOx reduziu, diminuiu, né? Ou seja, reduziu, né? Ele sofreu o processo de redução. Aí, identifiquei as duas semi-reações, não identifiquei? Então, eu escrevo elas aqui embaixo. Semi-reação de oxidação. Então, vai ser H2, C2, O4, indo para CO2. E semi-reação de redução vai ser o CrO4, 2 menos, indo para Cr3 mais. Acho que está todo mundo vendo aqui, né? Beleza. Agora vamos lá, vamos fazer o balanceamento de cada uma dessas semi-reações. Vamos olhar para a primeira aqui de cima. Primeira coisa que você nota, pessoal, é a questão dos elétrons, né? O carbono, ele não foi de mais 3 para mais 4. Então, cada carbono soltou um elétron, né? Doou um elétron, certo? Se cada um desses carbonos soltou um elétron, você tem que ter 2 elétrons
aqui desse outro lado. Concorda? Ó, você tinha o NOx de um carbono, né? Foi de mais 3 para mais 4, de um dos átomos, né? Então, se tinha 2 átomos, eles têm que liberar 2 elétrons, tá? Beleza. Aí, você pensa assim, a carga desse lado está menos 2, a carga desse outro lado está 0, né? Porque você tem 2 elétrons aqui, não tem nada aqui, carga nula, carga menos 2. Como que eu faço o balanceamento de cargas? É aí que vem aquela informação, meio ácido. Se o meio ácido, eu vou acrescentar H+. Ou, quem quiser, o H3O+. Então, se eu tenho duas cargas negativas aqui, quantas cargas positivas eu tenho que colocar? 2 cargas positivas. Eu vou acrescentar 2 prótons aqui. Estão vendo? Que daí, ó, cargas, ó, 2 mais com menos 2, zerou desse lado, zerou desse lado. Beleza? Bom, tá bom. Fez sentido. Aí você pode olhar para as massas também, né? Tenho 2 átomos de carbono, 2 de carbono, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Aqui tem 4 oxigênios, 4 oxigênios, né? Se você precisar fazer algum ajuste das massas, você ajusta, não precisa. Aí, vamos para a segunda semi-reação. Cromo. O que aconteceu com ele? Ele foi de mais 6 para mais 3. Ou seja, ele recebeu quantos elétrons? Para ele reduzir 3 cargas. Ele recebeu 3 elétrons. Vocês concordam? Que ele tem que receber 3 elétrons para ir de mais 6 para mais 3? Então, você tem que colocar esses 3 elétrons aqui, né? Esse composto vai receber 3 elétrons e vai para Cr3+, o NOx dele. Beleza. Agora, vamos avaliar as cargas desse sistema aqui. Desse lado, quanto que eu tenho de carga? Eu tenho menos 2, mais menos 3, né? Então, eu tenho menos 2, menos 3, eu tenho um total de menos 5 de carga aqui desse lado da equação, certo? E desse outro lado aqui, eu tenho um total de mais 3 de carga, certo? Olha como a diferença está grande nessa situação. Eu tenho menos 5 de um lado e mais 3 do outro. Vocês estão vendo que como que eu faço para ficar igual o número de cargas dos dois lados? Como que eu vou fazer isso só colocando H+? Eu tenho que pôr 8... Ixi, não vai caber aqui. 8H+. Vou colocar um mais aqui. Geralmente a gente deixa um espaço aqui para dar para ir colocando os elétrons e colocando os prótons, né? Geralmente a gente tem que escrever. Eu coloquei aqui na frente porque é a mesma coisa, né? Tem que colocar aqui. Mas percebe o seguinte, ó, se eu coloco 8 cargas positivas do lado esquerdo, ó, mais 8, quanto é menos 5 mais 8? Todo mundo concorda que é mais 3? Tá vendo? Para ficar mais 3 de um lado e mais 3 do outro, eu tive que colocar 8 prótons do lado esquerdo. Tá? Beleza. Você conseguiu fazer o balanceamento de cargas e massas desses sistemas, dos dois, você pode juntar novamente essas duas semi-reações. Você vai fazer aquela soma que a gente tinha feito antes. Só que aquela soma, ela sempre vem com a gente eliminando os elétrons, né? Ó, aqui tem 3 elétrons nessa semi-reação de baixo e nessa semi-reação de cima tem 2 elétrons. Como que eu vou eliminar? Como que eu vou fazer um lado que tem 3 cancelar com o outro lado que tem 2? Qual que é a estratégia nesse caso? A estratégia, pessoal, é sempre multiplicar um pelo valor do outro, que é o seguinte, ó, tá vendo que eu tenho 2 aqui e aqui eu tenho 3? Eu vou multiplicar a equação de cima por 3,
que é o valor da outra, e vou multiplicar a equação de baixo por 2, que é o valor da de cima. Por quê? Porque 3 vezes 2 vai dar 6 elétrons, e 2 vezes 3 também vai dar 6 elétrons. Vocês estão vendo? Ó, quando você usa essa estratégia, né, de multiplicar um pelo do outro, você fica com 6 elétrons aqui, 6 elétrons aqui, e os elétrons vão desaparecer quando eu somar as duas, né? Essa é a estratégia básica que a gente usa. Então, vamos fazer essa multiplicação. 3 vezes o primeiro aqui, 3 mols desse primeiro. 3 vezes esse, 3 vezes 2, 6. Então, tenho 6 mols de CO2. 3 vezes 2 elétrons, 6 elétrons aqui. 3 vezes 2, 6 também. Beleza, vamos multiplicar a equação de baixo. 2 vezes 8 é 16, né? 16 prótons H+. 2 vezes esse aqui, tem que colocar o 2 aqui na frente dele, né? Só tinha 1 mol. 2 vezes 3, 6 elétrons. 2 vezes aqui, 2 aqui também. Beleza, multipliquei todo mundo. Vou somar as duas equações. Os elétrons eu já vou cortar, que eu já vi que ficou igual dos dois lados, e vou colocar aqui embaixo o resultado, tá? Então, tenho 3H2C2O4 mais 2CrO4, 2 menos, mais, só troquei a ordem aqui, né? 16H+, não tem mais ninguém do lado esquerdo, né? Vamos para o outro lado, lado direito, 6CO2 mais 2Cr3+, mais 6. O próton aqui eu não cancelei. Olha só, eu tenho 16 de um lado e 6 do outro, né? Se eu tenho 16 de um lado e 6 do outro, eu posso cancelar 6 aqui e ficar só com 10 desse lado. Tá bom, pessoal? Então, essa reação aqui, ó, é o que a gente queria. Ela está balanceada, né, por cargas e massas. Ela é uma equação de oxirredução balanceada. Tá? Agora que ela está balanceada, vocês vão treinar muito isso, né? Tem vários exercícios na lista que é para vocês praticarem fazer esse tipo de balanceamento, e meio ácido, e meio básico, e enfim, a ideia é que vocês façam mesmo. E por que a gente faz balanceamento? A gente faz balanceamento para poder... Deixa eu ver se eu consigo... Coloquei ela no mundo aqui. A gente faz o balanceamento para poder prever quanto de produto uma reação produz, né? Então, justamente, esse exercício 2 aqui, ele não termina aqui. Não é só fazer o balanceamento. Você faz o balanceamento e ele quer saber algumas coisas. Então, vamos ver o que ele quer saber. Ó, ele estava falando o seguinte, que do ácido oxálico, H2C2O4, ele não sabe a concentração, mas ele, considerando 40 volume, só que ele sabe o volume. Tem 10 ml. E que ele usou da outra substância ali, do CrO4, 2 menos, tem uma concentração de 0,0250
mol litro a menos 1, né? Que é mol por litro. E o volume dessa solução aqui foi 40 ml. Acho que está certo, né? Beleza. Deixa eu mostrar aqui a tela para vocês. Então, ele fala que, né, que essa 10 ml desse daqui foram necessários 40 do outro para a reação ser completa. Beleza. Aí ele está perguntando, determine a concentração em quantidade de matéria do ácido oxálico. Ele quer saber a concentração desse. Para você saber concentração, quando você sabe volume e concentração de uma, né, volume e concentração da outra, você tem que ter a equação balanceada, né, que foi o que a gente fez aqui. Se você olhar 3 mols de H2C2O4 são consumidos por 2 mols de CrO4 2-, né? Então, 3 mols H2C2O4 reagem com 2 mols de CrO4 2-. Beleza? Bom, essas são as informações que a gente tem. Aí, se ele quer concentração, você lembra, né? Concentração é número de mols por volume. Certo? Concentração aqui que a gente quer saber é o número de mols por volume. Eu tenho o volume dessa minha primeira solução. Eu não sei o número de mols que eu tenho, né? Só sei isso aqui é a relação estequiométrica da equação, né? E concentração que eu quero determinar. Então, eu preciso do número de mols de H2C2O4 que reagiu com esse daqui. Bom, esse lado aqui, eu tenho concentração e volume. Eu tenho, então, concentração e tenho volume. Ou seja, eu consigo calcular quantos mols de CrO4 2-, né, reagiram. Então, número de mols de CrO4 2-, é só multiplicar, né? Volume vezes concentração. Volume vezes concentração. Lembrando que aqui está em litros, então você tem que passar esse 40 aqui para litros, né? No caso, só dividir por 1000, né? 0,040 litros. Então, 0,04 vezes 0,025, né? Multipliquei V por C. Quanto que dá isso? Vamos fazer aqui na calculadora. 0,04 vezes 0,025. 1 vezes 10 a menos 3. É isso? 1 vezes 10 a menos 3 mols. Mols de CrO4 2-. Beleza. Então, se eu determinei quantos mols desse daqui eu tenho, e eu tenho a relação estequiométrica, eu consigo calcular quanto consumiu do outro, né? Então, ó, 1 vezes 10 a menos 3 mols de CrO4 2-, né? Se eu tinha 10 a menos 3 mols desse aqui, quantos foram consumidos desse? Montei essa regra de 3 aqui, utilizando a equação química balanceada, né? Então, isso vai dar x igual a... passo 2 dividindo, né? 3 dividido por 2 vezes 10 a menos 3 vai dar 1,5 vezes 10 a menos 3 mols de H2C2O4. Então, eu descobri quantos mols de H2C2O4 reagiram com o outro. Agora, finalmente, né, se eu quero a concentração, é número de mols por volume. Então, 1,5 vezes 10 a menos 3, que era o número de mols dessa solução aqui. E qual que é o volume dessa primeira solução? Não era 10 ml? Que não é 0,010
litros, divide por 1000. Então, dividido por 0,01, vamos fazer aqui na calculadora. 1,5, 10 a menos 3, dividido por 0,01, 0,015. 0,15 mol litro a menos 1. Deu certo? Deu certo. É a resposta que está lá na lista de exercício. É a concentração, né, de mols por litro da primeira solução aqui. Tá bom? Bom, pessoal, basicamente era isso que eu queria fazer passo a passo com vocês, porque isso resume bem essa parte de oxirredução, né? A gente passou por algumas equações mais simples, uma um pouco mais complexa e uma mais elaborada, né? Como foi essa última aqui. Vocês têm que praticar esse tipo de determinação, né, dos NOx em um determinado composto, né? Ah, eu sei que aqui é menos 2, eu sei que aqui é mais 1, tal. Você calcula o do carbono. Você tem que praticar isso para poder realmente utilizar quando você for fazer o balanceamento de uma reação complexa, como, por exemplo, essa daqui, né? Sempre fazendo esses passos, eu acho que fica... dá para entender todo o processo, né? Alguém quer fazer alguma pergunta dessa parte?